Nos dias de hoje, quem tem AIDS leva uma vida normal. O avanço no tratamento trouxe novas e boas perspectivas. Mas atenção, cuide da sua saúde. A co-infecção, tuberculose e AIDS está aumentando em todo o mundo. AIDS e tuberculose formam uma combinação que deve ser evitada. A tuberculose é uma das doenças mais antigas da humanidade. É causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, ou bacilo de Koch, em homenagem ao seu descobridor. É uma doença antiga, mas não é uma doença do passado. A partir da epidemia do HIV, mudou a realidade. Então hoje a gente tem um grave problema de saúde pública no mundo inteiro, não é uma particularidade do Brasil, em relação à co-infecção. A transmissão da tuberculose se dá pelo ar. Uma pessoa transmite a outra por meio da tosse e do espirro. Eu descobri que eu estava com HIV em 97, dia 10 de julho de 1997, através de uma tuberculose. O impacto da tuberculose talvez tenha sido já naquele tempo mais difícil do que o próprio HIV. Tu tende a te culpabilizar por isso. A vivência com a tuberculose, ela foi equiparada num momento muito difícil de minha vida, onde eu estava vivenciando já 4 anos com a problemática do HTLV3, que era conhecidamente chamado HIV. Então isso é difícil de lidar. E claro que a gente fica imaginando até o que as outras pessoas vão pensar. Todo portador do HIV deve fazer exames para saber se está com tuberculose, mesmo quando não há sintomas. O teste é a prova tuberculínica. Não espere qualquer adoecimento, qualquer sintoma. Faça anualmente o seu teste tuberculínico. Peça para o seu médico se ele não lembrar. É importante para a nossa saúde. O ideal é que seja feito na rede pública, por conta de todo um aparato legal e normas técnicas que o Programa Nacional de Controle da Tuberculose investe. O teste é feito através da inoculação subcutânea de proteínas de bacilo de Koch morto. Após 72 horas, o grau de reação do corpo ao material aplicado é avaliado. Se a pessoa foi exposta ao bacilo, seu organismo possui anticorpos que atacam as proteínas. Quando a enduração no braço for maior do que 5 milímetros, o teste é considerado positivo. É difícil lidar com isso. Então, mas a gente tem que saber que é muito mais difícil lidar com a doença depois. Então a prevenção sempre é o melhor caminho. Tem que tentar desenvolver um estilo de vida considerado saudável, né? Que significa realizar atividades físicas periódicas, né? Caminhadas, corridas, andar de bicicleta, mudar o seu hábito, parar de fumar, ter uma alimentação também o mais saudável possível. No momento em que se começa o tratamento para a tuberculose, você já não transmite mais. Assim como o HIV, é possível se ter o bacilo transmissor da tuberculose sem estar doente. Nesse caso, a pessoa tem uma infecção latente, silenciosa, sem sintomas. Diferente de quando tem sintomas, que é uma infecção ativa. A gente precisa ter em mente, né, que existe uma forma da gente prevenir tuberculose, né, em pessoas que vivem com HIV/AIDS. É possível evitar que essa infecção latente vire uma infecção ativa, usando medicamentos, fazendo a profilaxia ou o tratamento preventivo. Nós precisamos fazer o teste tuberculínico num primeiro momento, né, e repetir, né, com a frequência que o médico vai estabelecer, né. Nós precisamos sempre de uma radiografia de tórax para descartar a possibilidade daquele doente, né, ter alguma forma ainda subclínica ou assintomática de tuberculose pulmonar e também, e muito mais importante, uma avaliação clínica, uma avaliação do médico que entenda que naquele momento aquela pessoa não está doente, ela está somente infectada. Quando a infecção latente vira uma infecção ativa, o doente com tuberculose pode manifestar diferentes sintomas. Tosse com ou sem catarro por mais de 3 semanas. Febre baixa, geralmente à tarde. Suor noturno. Falta de apetite. Emagrecimento e fraqueza. Quando o paciente acessa um serviço, seja o SAI, seja o serviço que for da rede, né, com o diagnóstico de infecção pelo HIV, que seja investigada a tuberculose. Isso é fundamental, é elementar, é o primeiro passo. Tem que ser uma rotina nos serviços. É uma coisa que tem que estar sempre presente na mente dos profissionais que trabalham com essas pessoas.
A tuberculose ataca principalmente os pulmões, mas quanto mais comprometido o sistema de defesa da pessoa, maior é a chance do bacilo escapar dos pulmões e invadir outros órgãos. Ela pode ter tuberculose no intestino, ela pode ter tuberculose nos gânglios, né? Pode ter, enfim, em vários locais do organismo. E isso faz com que os sintomas e os exames que nós vamos precisar para investigar essas pessoas não sejam os mesmos exames que nós usamos para a população em geral. Nós vamos precisar mais de cultura, a histopatologia, uma tomografia computadorizada. Então, é muito mais difícil o diagnóstico. Mas eu tinha aqueles sintomas típicos de tuberculose, aquela febre no final do dia, mas não tinha tosse, porque não era pulmonar, né? Então, ela foi de um diagnóstico bem mais difícil, então levou um ano mais ou menos. Então é importante que a pessoa não desista de fazer o seu diagnóstico, mesmo que ela tenha que fazer muitos exames, ela tenha que ir a diferentes serviços. Desde a unidade básica de saúde, o postinho mais modesto, enfim, a equipe de saúde da família, a atenção primária já busque realizar o diagnóstico tanto da AIDS, por meio do teste rápido, que é o preconizado pelo Ministério, quanto ao diagnóstico da tuberculose. Ao menor sinal de sintomas inespecíficos que podem estar relacionados à tuberculose, ele deve investigar a tuberculose para tentar descartar essa doença ou, pelo contrário, fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento o mais rapidamente possível. A tuberculose tem cura, desde que tratada adequadamente. O tratamento dura no mínimo 6 meses. Os comprimidos devem ser tomados diariamente, sem intervalo. É importante frisar que a tuberculose tem cura, né? Mas a cura se dá com o final do tratamento, não com a melhoria dos sintomas, né? Então é importante colocar a importância da medicação e de tomar todos os medicamentos até o final do tratamento. Enquanto viver com tuberculose, é uma doença que tem cura, tá? Tem tratamento. O importante é que pegamos e façamos. O HIV ele não tem cura, mas ele tem tratamento. E hoje nós temos qualidade de vida. Porém, existe uma condição de que é você acreditar dentro do seu interior de uma força que você desconhece, que te faz mover para que você acredite que dá para se viver. Procure equipe de saúde. Confia no médico, confia na enfermeira, na psicóloga. Essas pessoas são preparadas para te ajudar também. Os SAIs contam com uma equipe multiprofissional. E não é à toa, é justamente para poder ter uma visão mais ampla. O programa de AIDS é um programa muito bem disseminado pelo país e nesses serviços, né, na maior parte desses serviços, há disponibilidade do tratamento. Com isso, nós temos já conseguido no Brasil um impacto muito importante na redução do risco das pessoas morrerem por tuberculose e HIV, ou seja, hoje as pessoas podem viver com uma qualidade de vida muito boa. Durante o tratamento é fundamental confiar na equipe médica e ter o apoio da família. Quando a gente está doente, a gente fica frágil, a gente sente medo do que pode acontecer e é para isso que a gente tem que contar com os profissionais. Não é um tratamento fácil, agora é um tratamento que você, paciente, deve ser submetido e que deve aceitar com tranquilidade, porque a tuberculose tem cura. Então eu, por exemplo, eu tive o apoio familiar, o apoio da minha família e tive o apoio dos meus amigos também, que eu acho muito importante. A associação da tuberculose com HIV deve ser evitada. Portanto, eu acho que isso é, antes de qualquer coisa, um compromisso com a vida. Na prevenção não dá para separar. Pensou em HIV, lembre da TB. Mas também, na hora de tratar, a gente não dá para separar, né? Porque assim, se você não considera as especificidades de um paciente com HIV na hora de tratar a tuberculose, você pode ter muitos problemas durante o tratamento. As ações de controle devem ser articuladas. Todos devemos prevenir, ajudar, cuidar e educar. Porque AIDS e tuberculose juntas não combinam. Enquanto existir o amor por você mesmo, enquanto existir o amor pela vida, vale a pena lutar. Nada é difícil quando você ama você e ama a vida.